te chamei e te escolhi. Onde Jesus está, você sabe bem, meu. Espírito Santo, vem renovar, vem renovar, vem renovar. Espírito Santo, vem encher aqui agora nessa hora. Vem renovar, batismo com o Espírito Santo, vem renovar. Mas é bom. Então eu trouxe para falei para você que ele escreveu um livro que é um devocional diário. Você pode ler todo dia, tem um pequeno conselho do dia para você aplicar segundo a Bíblia, e com várias ilustrações dos personagens bíblicos, das histórias, das pessoas que foram usadas por Deus, das coisas que Deus fez. Então tem cada dia, começa dia 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro de 2013, você tem uma meditação de versículos bíblicos, e aqui no rodapé tem a leitura da Bíblia em um ano. Então se você quiser seguir essa leitura, ele começou em Lucas, né? E ele se você ler os versículos que estão aqui embaixo, que ele pôs para você ler, no final do ano você vai ter lido a Bíblia inteira. E eu gostei muito porque ele é bem forte, assim, a matéria dele. Eu conversei quando ele estava escrevendo o livro, olha, quando você terminar, você me manda para mim. Ele terminou. E então tem essa meditação, por exemplo, vocês veem aqui, ó, só um exemplo. Dia 1º de janeiro até o dia 12 de janeiro, ele escreveu sobre a oração que Jacó fez sobre os seus filhos, a bênção para os 12 filhos, 12 tribos. Então ele abençoou um por um, e cada um tinha uma promessa de Deus segundo a bênção do seu pai. E aqui ele cita então algumas, só para vocês terem ideia, que vamos ver o primeiro dia. Jacó remiu e abençoou os seus 12 filhos de forma especial. O primeiro a ser abençoado foi Rubem. Recebeu a bênção da excelência em poder. Está lá em Gênesis 49, 3, bom versículo. Que esta bênção venha sobre você durante esse ano. Hernandes J. Lopes conta que o seu grande pregador Moody andava pelo Wall Street em Nova York. Ele trabalhava na Wall Street quando o Espírito Santo veio sobre ele. A presença de Deus era tão poderosa que ele precisou correr e entrar em uma casa e cair de joelho a ponto de gritar. Ele falou: meu Deus, eu não aguento mais. Ondas elétricas pareciam invadir seu corpo. Depois disso declarou até que um dia em Nova York não pôde descrever o que aconteceu. Diz tal experiência do amor que fluiu, que foi obrigado a pedir que Deus retirasse sua mão dele, não estava aguentando o poder que estava sobre ele, e não desejaria retroceder nunca para trás, né? Então aí ele fala, Moody passou a ser chamado o despovoador do inferno. Quem sabe, quem conhece a história do Moody, o Moody, quando ele pregava, as pessoas seguravam nas colunas antes do apelo, de tanta presença, era tão forte que o pecador entrava ali, ele queria que fizesse um apelo antes de terminar, que ele não aguentava, de medo de ir para o inferno. Ele ganhou 1 milhão de pessoas sem carro, sem televisão, sem nada, 1 milhão, só pregando em cruzado. Mas era tão forte a unção sobre esse homem que ele pregava e as pessoas seguravam de medo de descer para o inferno, e ele não terminava o sermão nunca para fazer o apelo. Então ele escreve sempre assim uma meditação, uma história de um homem, e um homem foi usado, e os versículos embaixo, e uma passagem para você ler. Mas eu gostei assim, vamos supor, quer ver, essa aqui em Judá, por exemplo. Judá foi abençoado com a honra do reconhecimento. Significa que os seus feitos seriam notórios entre os seus irmãos. Está lá em Gênesis 49:8. Agora ele dá um pequeno ensino, que o primeiro dia não foi tão bem claro, mas eu gostei, depois vocês vão ler, vocês vão entender. Olha o ensino da honra. Ele fala, se a pessoa não aprender a honrar, ele nunca vai ser honrado. Então aqui é uma meditação diária para você aprender a fazer as coisas. Então cada dia vai te ensinar alguma coisa. Então olha a questão da honra, por exemplo, segundo a Bíblia. O princípio da honra é o que rege o nosso relacionamento com as nossas autoridades e com aqueles a que servimos e o que estão sob a nossa liderança. Então a honra, você honra os que estão acima de você, seus superiores, ou até mesmo quem está debaixo de você. Entendeu? Então você tem que aprender a honrar. E aí ele fala que o contrário da honra é rebelião, que é comparado ao pecado de feitiçaria. Então quem não honra, quem não obedece, quem briga, quem rebelia, ele é considerado aos olhos de Deus igual um feiticeiro. Então o crente bravo, briguento, aos olhos de Deus é a mesma coisa se fosse um feiticeiro também, porque ele não honra, não respeita e não obedece.
Então aqui nós vemos, quer ver agora, destaque, este ano pela honra que você dará aos seus líderes, servindo ao Senhor. Conta-se que enquanto a caravana de um rei do Oriente visitava uma aldeia na Índia, o rei virou para o homem que estava no caminho e perguntou: o que tem de oferta para me honrar? O rei perguntou para um homem que estava no caminho. O homem falou assim: eu tenho um saco de sementes. Pegou 3 sementes e pôs na mão do rei. Pegou 3 sementes que ele estava levando e deu para o rei. O rei pegou 3 diamantes e deu para ele. Aí no caminho ele meditou um pouco, nossa, se eu tivesse honrado mais o rei, tinha dado mais diamante. Então é uma comparação para você aprender, entendeu? E aí vai falando. Então são meditações diárias que você vai aprender. Agora, a partir do dia 13 de janeiro em diante, ele vai falar até o dia 31 sobre os homens de Deus que foram usados por Deus na história da Bíblia. Então, ele vai falar aqui sobre Abel, Enoque, Noé. Então, vamos ler um pedacinho do Enoque, para você entender o que é esse livrinho. Você não vai entender. Então, no dia 13, de 14 de janeiro, você vai ler lá, você vai estar escrito assim: pratica a presença de Deus todo dia para andar com Deus o ano todo. Então, olha a meditação. Pratica a presença de Deus todo dia para andar com Deus o ano todo. Enoque andou com Deus, Gálatas 5:24. Por isso Deus o tornou um grande profeta. Faça o mesmo. No livro Praticando a Presença de Deus, no 63, o irmão Lawrence ensinava que ele cultivava seu relacionamento com Deus. Se às vezes meus pensamentos se desgarram, logo sou clamando de volta. Suplico-me que reflita sobre a minha grande miséria, que o Senhor conhece plenamente, mas do que sobre os favores que Deus me concede. Apesar de eu ser totalmente indigno e ingrato, quanto às minhas horas fixas de oração, elas são apenas a continuação do mesmo exercício. Às vezes considero uma pedra nas mãos de um escultor, da qual ele tirará uma estátua, apressando-me assim perante Deus. Eu lhe suplico para fazer inteiramente igual a ele, mesmo gravar na minha alma a sua perfeita imagem. Outras vezes assim que consento para orar, sem nenhuma dificuldade, o esforço meu, e ali permaneço, por assim dizer firmemente, fixe em Deus com lugar de repouso. Então ele sempre vai estar dando um dia de você programar a sua mente, o seu corpo para buscar a presença de Deus. Isso vai ser até no 31 de janeiro. E assim vai, o ano inteiro vai ter alguma coisa te ativando para você buscar a presença de Deus, para você melhorar, para você mudar, para você aprender com os conselhos aqui. Então, esse livrinho, eu falei para ele que eu ia passar para os irmãos. Ele mandou para mim do Brasil, chegou hoje, o pastor Sinés pegou. É $5 só cada um, bem barato. Se você quiser, o preço que eu paguei lá no Brasil, estou passando vocês aí, que isso aqui é só para você, né? E você vai poder ler a Bíblia inteira. Então, se você quiser, depois tem só 40. Então, vocês que vieram hoje, então é uma preferência, porque sábado isso aí não vai dar para nada. Tem só 40 livrinhos. Guarda 5 para mim aí, fazer um favor, porque tem uns pastores que já pediu para mim, então você tem 35 só. Então, nós vamos, depois se você quiser, você pode pegar, da coleção que ele escreve, o pastor Edno Melo, ferramentas, né, para você edificar sua fé. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Estava meditando aqui um pouco também sobre o assunto que queríamos falar. Estamos no final de ano e nós temos desafios, nós temos lutas, provas. Isso sempre, né, nós estamos afligidos nesse mundo que estamos vivendo, mas a Bíblia ela tem a resposta para todas as coisas. Então, se a gente aplicar a palavra de Deus, nós poderemos não só ser abençoado, como ser melhor pessoas. Hoje eu fiz um teste com o pastor Odílio, falei, vamos ver se o pastor Odílio vai começar comigo lá às 4 horas da tarde, falei, vamos ver se ele está no ponto. Então vamos fazer um teste com vocês agora. Fazer um teste antes de começar o ponto. Vamos ver a sua opinião. Até minha esposa já passou nesse teste aqui, ó, espremido. Mas é o seguinte, nós temos dificuldades, mas segundo o que Jesus nos ensinou, quero que vocês dariam a sua opinião. Nós temos um caso aqui na igreja, vocês sabem, posso falar o nome, vocês não sabem, uma irmã que está passando um problema mental, ela está doente, mas ela também dá trabalho, e deixa todo mundo esgotado.
Só que aí, você como crente, eu sempre dou. As pessoas falam, não, pastor, você também tem que ter um controle, você tem que saber, pode dar tudo. Eu falei, eu sempre dou. Aí tem pessoa que tem que, não pode dar, você tem que segurar. E outros falam, não pode fazer. Aí, ontem, vocês sabem que sábado ela esteve aqui, eu levei para o meu escritório. Tem uma cama lá, tal, tem rio, tem banheiro. Falei, vai ficar lá, vai ficar no frio, tem lugar de ficar, vai ficar lá, né? Porque as pessoas não querem levar para casa porque ela não dorme de noite, ela anda para casa, ela tem que estar com o mental. Não pode internar à força, também não quer ir. Não quer tomar remédio, que ela acha que não está doente. Então você vai vendo como é que é a situação. Cai para mim, pastor, resolver. Porque os obreiros vai tudo embora, correndo. Aí deixa aí para mim, eu vou resolver. Aí eu com um pastor de fora, pastor sério, pastor, falei, o que eu vou fazer? Falei, bom, leva para o meu escritório, deixa lá. Não pode, segundo a lei, não pode. Mas falei, deixa lá. Fui lá na padaria e falei, ó, que ela precisar comer, pode marcar aí que eu pago. Pode ver a hora que você quiser comer. Falei para ela. Aí quando assim, domingo ela vai para o pastor Odílio. Chegando para o pastor Odílio também é a mesma coisa. Outro trabalho. Aí, segunda veio para cá de novo, na noite de Natal. Vocês sabem disso, vocês viram aqui. Aí não tinha lugar para ir de novo. Falei, vai lá para o escritório. Vai lá, fica lá, tá aberto lá, fica lá. Só que aí quando eu cheguei, aí ficou segunda, terça, quarta. Quando eu fui lá no escritório, quarta à tarde, ela desmanchou meu escritório. Ela tirou até o ceiling, ela pôs para baixo, desocupou tudo, um cômodo lá, tirou, tem uma televisão lá que eu não aguento sozinha, ela aguentou, ela jogou fora. Limpo, cheguei lá, tirou a persiana, que é de fora a fora, tirou o cílio, tirou as luzes, tirou as caixinhas de tomada, tirou tudo para fora e montou tudo lá, eu não podia passar. Quando eu cheguei lá, eu falei, Jesus, e agora? Agora, como é que eu faço? Aí eu falei, agora é uma boa questão de como um crente deve fazer na hora dessa. Não pode deixar mais lá. É o que todo mundo quase falou para mim, não pode pôr mais lá. Agora tem que dar um jeito. E a pergunta que eu faço é, o que vocês fazem agora? Vocês põem lá de novo ou não põem lá? Vamos levantar a mão. Quem acha que tem que pôr lá, mesmo assim? O Sinésio foi lá hoje, do Marcos. Quem acha que mesmo assim devia pôr no meu escritório lá assim? Quem acha? Levanta a mão. Quem acha que não deve pôr mais? Está vendo? Não, vocês estão vendo? Ao meu ponto de vista, todos que levantaram a mão, a maioria, é o que o povo pensa. Mas, só que a minha pergunta foi, eu ponho lá de novo ou não? Não estou perguntando no lugar para pedra, põe. Entendeu? Então, não, eu sei, não estou perguntando se é porque essa é outra questão. Eu perguntei só se você poria ou se você não poria. A maioria aqui levantou a mão que não poria. Está tudo reprovado. Então, mas ok, mas então você consegue convencer ela, ou você consegue levar ela à força? A polícia não pode fazer isso. Não, sabe o que o Odílio fez um dia? Chamou a polícia e chamou a ambulância. Que ela ficou brava na igreja lá. A polícia chegou e falou, não podemos pôr a mão, você não pode pôr a mão. Aí ele chamou a ambulância, o médico da ambulância veio e falou assim, nós também não podemos pôr a mão, ninguém pôr a mão, ela é de maior e ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Mas ela tem esquizofrenia, pastor, tem que ser cuidado. Mas nem o médico, aí ligou para o médico dela, o Odílio ligou no médico na hora, falou assim, olha, o que eu faço? Falou assim, se ela não quiser ir, a polícia não pode levar e ninguém pode levar, ninguém pode pôr a mão, deixar na rua. Você vê como é que é? Então aí que sobe para minhas costas como crente. Eu falei, nem questão de crente, porque eu faço isso desde que eu era cooperador da igreja. Deus é meu testemunho, desde que o pastor era o pastor da igreja, os problemáticos levavam para casa. Então Deus sabe disso. Então eu penso, estou dando um ensino para vocês aqui já no começo do culto, vamos lá. Veja bem, a pergunta minha foi, se põe ou não põe? Se não tem lugar de ir, eu ponho de novo. Vai ser contra a lei? Não, mas a lei dos homens é essa, que a polícia falou, e ninguém pôr a mão, deixa eu morrer de frio. A lei dos homens, eu não obedeço a lei dos homens acima da lei de Deus. Então aí que está, a lei de Deus, Jesus falou assim, olha, dá a quem te pede, e ama os teus inimigos, ore por eles, se perseguir você, perdoe e ore por eles, para que sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então veja bem, segundo o ensino de Jesus, ainda que a pessoa é totalmente problemática, o cristão tem que ajudar.
está entendendo? Aí que está a dificuldade de ser crente. É aí que é a dificuldade de ser crente. Porque Jesus falou assim: eu tive fome, eu tive preso. Olha, você vê, eu tive fome, eu tive preso. O que você espera de uma pessoa que está preso? Problemático. Eu tive fome, uma pessoa que não tem lugar de ficar. Eu tive nu, né? Eu tive várias coisas. Aí você pergunta para Jesus: quando nós tivemos assim, Jesus? Falou assim: quando você fizer um desses pequeninos, fizeste a mim. Está vendo como é que é? Então, quando você quer praticar o ensino de Jesus, é complicado. Eu só entrei nesse assunto aqui porque eu falei, à tarde eu já arrumei uma questão de problema. Eu falei: Odílio, nós não podemos ser reprovados por causa da massa. Que a massa, isso aqui não pode pôr. Eu falei: e eu, se não tiver lugar de pôr, eu ponho de novo. E se desmanchar tudo de novo, o cinema vai lá arrumar amanhã, de novo. Essa é boa, hein? Vai dormir, vai. Não, e se for. E se fosse sua irmã física, você ia fazer o quê? Você ia pôr lá na tua casa, não ia? E eu ponho. Então é aí que está. Quando você vai entrar no reino de Deus, a coisa é complicada. Tem que aplicar, tem que dar, tem que ter paciência. E é difícil para você atuar e não errar. Eu falei: Odílio, a prova maior é para mim e para você, porque a decisão é nossa. Se nós podemos ser reprovados, eu falei para ele. Agora eu vou contar para vocês o que Deus me revelou antes. Então um culto está um pouco diferente. Antes de acontecer isso, eu estava ouvindo uma pregadora, eu falei aqui no culto. Ela falou sobre esse assunto. Ela falou assim: que uma vez uma família também com a mesma coisa. O homem era problemático, os jovens problemáticos, os filhos problemáticos, a mulher problemática, mas frequentavam a igreja. Aí, resumindo, o homem abandonou eles ficaram sem lugar de ficar, foram para a rua no inverno. Foram na porta de uma igreja grande, aí em Nova York. Chegou lá, o pastor falou assim: nós não podemos recolher você. Eu não posso deixar, segundo a lei, ninguém aqui no basement. Ela foi pedir para dormir com as crianças no basement da igreja. O pastor falou: não posso. Mas alguém passou lá e, falou, e ligou para essa pastora que era pequena, uma igreja pequena. Falou assim: ó, tá uma família que aí, né, tá lá na porta da igreja, passando frio, tudo coberto com jornal e panos. Ela foi lá buscar de madrugada e levou para casa dela. Aí esse dia eu escutei essa pregação na meio-dia. Quando foi 4 da tarde, me ligaram da Bárbara. Não tinha lugar de ficar. Então o Espírito falou assim: você vai tomar a decisão agora, qual? A do homem que deixou na porta da igreja, ou vai pôr para dentro? Então veja como é que Deus estava no controle. A semana passada, antes dela pedir ajuda aqui, eu tive um sonho com ela. Eu tive um sonho com a Bárbara, e Deus mostra coisa no sonho. E no sonho, eu estava num lugar assim, chegou alguém e falou assim: olha, pastor, esses 3 cômodos aqui, que faz parte do teu escritório, estão aqui, é só para arquivo as coisas. Nós temos 3 cômodos de arquivo. Está uma bagunça tremenda, mas está uma bagunça tremenda. E eu falei assim, no sonho, eu falei para aquela pessoa que estava falando assim: nossa, que bom, eu acho que eu posso pôr a Bárbara aí. Aí você vê, eu tive um sonho, eu posso pôr a Bárbara aí. Mas estava uma bagunça. Aí eu não reconheci que era o meu escritório. Aí o quarto, quando eu chego lá, que eu vi aquela bagunça, foi o sonho. Ao sonho. Antes de ter acontecido, Deus mostrou para mim. Estava amontoeiro do jeito que eu vi no sonho. E no sonho eu falava: tá bom, podemos pôr a Bárbara aí, até arrumar um lugar. Um lugar tem rico, tem tudo, tem lá, tem a cama, nós mandamos por coberta, né? Tem a padaria para comer, tem tudo lá. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo, eu falei: Deus me mostrou no sonho antes de acontecer. E no sonho falava com ela aí. Você vê como é que é? Como é que é difícil administrar? Porque administrar a igreja, a maioria do povo, por isso que eu vi o teste aqui nesse pouquinho aqui. Você vê que a maioria levantou a mão contra. A maioria sempre vai ser racional. Racional é aquilo assim: não, mas também não pode, vai destruir tudo. Se destruir, destruiu. Mas só que é um agente que foi dentro. Você entendeu? Bom, vamos para frente. Morreu o assunto, só queria fazer um teste. Vamos para frente agora, vamos orar, 2 Crônica. E quem foi reprovado deve orar mais, ler Bíblia. Vamos orar.
Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos lá. 2 Crônicas 7, 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pedimos ajuda pelo Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar, nos ajudar, nos guardar, que o sangue do Cordeiro venha nos dar, cobrindo das nossas falhas, fraquezas, erros, possamos aprender, Senhor, não segundo o nosso entendimento racional, mas segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Vamos meditar um pouco sobre esse assunto, pode sentar. Nós somos crentes, alguns aqui eu considero já crente velho, porque faz muitos anos de convertido, alguns médio, alguns novos, mas alguns querem ser usados por Deus, outros querem ser pregadores, outros querem ser usados no ministério. E o reino de Deus, já lá no Novo Testamento, diz a palavra de Deus assim, que o reino de Deus ele é arrebatado, ele é trazido para baixo, para a terra, pela força. Então o reino de Deus é o seguinte: o reino de Deus é real, existe 100% real o reino de Deus. Tem anjos aqui dentro? Tem. Jesus está aqui dentro? Está. Deus está aqui como testemunho de tudo que eu estou falando para vocês aqui. Tudo dentro mesmo do culto, tá? Deus está vendo. Tá? Também. Tudo. Então o reino de Deus ele é real. Você não vê ele, mas ele é real. E Jesus falou assim: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Agora, se você quiser entrar nesse reino, Jesus falou: convertei-vos. Primeira coisa que Jesus falou, primeira palavra que Jesus falou para o povo: é chegado a vós o reino de Deus, convertei-vos para quem entra no reino. Não tem como entrar no reino e viver segundo o teu entendimento, o que você aprendeu, segundo, não existe. O reino de Deus, ele é outro sistema. Por isso que eu até falei desse assunto aqui. O reino de Deus é regido por outro sistema, foi salvar as que, mas é a lei dos homens, até que não seja confrontante a lei da palavra de Deus, nós devemos obedecer a 100%, a lei dos homens, polícia, tudo, 100%. Agora, se ela confrontar a lei de Deus, eu sou obrigado a morrer defendendo a lei de Deus. Nós vamos ter esse caso aí agora, rapidinho, daqui a uns, não dou mais um ano ou dois, vai surgir um conflito tremendo aqui nos Estados Unidos. Os homossexuais estão levantando e organizando e protestando para que toda a igreja respeita eles como pessoas naturais do casamento deles, e vão vir aqui na igreja e falar assim: vai ter que fazer meu casamento. Eu não vou fazer, entendeu? Mas vai ter perseguição. Não é que eu amo eles, eu ajudo, estou ajudando um agora, e fiquei até muito sentido que ele foi fazer um tratamento aí num lugar que não aceitaram ele para ser homossexual. Foi errado, deviam ter aceitado. Devia ter aceitado para ajudar ele a sair, ele quer sair, mas não aceitaram. Então, veja bem, tem que saber lidar. E na Califórnia já estourou. A Califórnia tem uma área lá agora esses dias que conseguiram uma liminar naquele estado, que você não pode mais pregar onde está escrito. Está aqui em Romanos capítulo 2, né? Deus não aceita, tal, os homossexuais, tal. Não pode. Nessa liminar, atualmente lá, lê o seguinte: ser pastor não pode pregar esse pedaço. Não pode pregar. Mas vai ser derrubado porque as igrejas também estão se preparando. As igrejas têm a Constituição Nacional, que a Bíblia é o modelo. Então aí a Bíblia fica aqui. Mas essa briga está tendo. Então veja bem, quando você entra no reino de Deus, existem dois conflitos de pensamentos, de modelos para você viver. Nós vivemos, desde que você nasce, no primeiro sistema, todo mundo. E aí você aprende tudo que é racional. O jovem aqui, eu estava citando que na África,
para esse pessoal que estava de Brasília aí, falei, na África é o seguinte, eu assustei quando eu fui lá, que a criança lá, ela é obrigada a obedecer os mais velhos, independente se é parente ou se não é, se é pai ou se não é. Então lá uma pessoa mais pode pegar uma criança fazendo nada na rua, mesmo perto da mãe ou do pai, se for novo, mais novo que ele, às vezes um casal de 20 anos, 25 anos tem um filho, e o filho está brigando, está batendo, se chegar um mais velho que ele, de 40 anos, e pegar uma vara e bater no filho dele, o outro de 20, que é o pai, tem que ficar quieto e obedecer o mais velho. Eu vi isso, e eu vejo isso. Lá os diáconos têm uma vara. Lá no Guiné-Bissau, o diácono tem uma varinha lá no outro cara. Se a criança fizer bagunça, ele pode ir lá na hora do culto, fica quieto, mas é assim. Não, eu não sou a favor disso, entendendo isso. Mas vocês veem o sistema, tenta ver, é o sistema. Agora aqui nesse país, vocês só vão ver isso quando seus filhos ficarem grandes, porque eu já estou passando por problema. Esse país é o seguinte, não obedece seu pai, não obedece sua mãe. Se teu pai e tua mãe fizer coisa, você liga para nós, que nós vamos lá e te tira de você e prende o pai. Se o pai der um tapa. Só que aí começa os filhos não aprendem a obedecer a autoridade, que eu falei aqui nesse livro. E vão ser pessoas problemáticas para eles mesmos. Hoje eu estou com problema lá dentro de casa, no 18 de 20. Eu vou lá e falo, vocês estão indo para o caminho errado, não sabendo o que fazer. Então, a princípio é difícil, eu fui errar, eu também era contra, vão bater em um filho pequeno. Hoje eu estou vendo o que eu estou colhendo, que eu não bati. Você entende? A Bíblia fala para você corrigir com a vara, porque se você não corrigir com a pequena, ele não vai te obedecer depois, e depois vai fazer coisas que vai te deixar a cabeça branca. Então, é um sistema bíblico, mas os Estados Unidos não aceitam isso, nem o Brasil mais hoje. Entende? Então o que acontece? A geração que está vindo está recebendo ensino do diabo, porque o sistema do mundo é do diabo, é para criar rebelião, droga, bebida, prostituição, e para eles é tudo natural. Tudo natural. Mas não foi assim que eu aprendi. Meu pai de mijar na calça. Às vezes que eu não cumpri com minhas tarefas, meu pai batia de cinta, calado da fivela. E puxava assim, que saía sangue às vezes. E eu mijava, não foi uma vez, foi 3 ou 4 vezes que eu mijei na calça de apanhar. Só que uma coisa, eu aprendi 4 vezes desse jeito aí. Só que eu aprendi a ser homem. Com 18 anos, eu já cuidava com 16 anos, eu já cuidava de mim mesmo. Eu vim para esse país com 22 anos de idade. Não falava uma palavra de inglês, se virei, trabalhei e prosperei. Então é diferente. Se eu pôr um menino hoje de 22 anos num país sozinho, sem parentes, sem ninguém com eu vir, morre de fome. Vai para as drogas. Por quê? Porque ele não sabe se virar. É falta de atitude quando foi criado. Então você vai entendendo que a lei da Bíblia, ela geralmente conflita um pouco com a lei racional. Com o sistema. O sistema é para destruir a longo prazo. O diabo fez isso. Ele veio matar, roubar e destruir. E Deus, ele quer a longo prazo te aperfeiçoar. Ele corrige antes, que é mais difícil, e lá você vai ser perfeito. Você entende como é que é? Então o diabo não, o diabo dá liberdade agora para te matar lá na frente. Deus te corrige agora para te dar liberdade, depois você ser uma pessoa estruturada lá na frente. Então nós temos que escolher, é difícil isso. Você entender, porque se tem esses casos aqui, é complicado, é difícil. Mas a Bíblia fala aqui, se meu povo, está falando com quem conhece ele, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter, eu o ouvirei do céu. Então aqui é um segredinho que eu estava meditando essa tarde. Eu falei, as pessoas falam assim, não, temos que orar, temos que orar. Não, orar não é, como é que fala? Entrou aqui orar e humilhar antes, mas não é a primeira fase. A primeira fase é converter. Porque ele só ouve a oração de quando você converte. Se meu povo converter, eu vou ouvir do céu a sua oração. Então, se você converter ao reino, entenda isso, se você converter às leis de Deus, se você aceitar o regime de Deus, então Deus ouve a tua oração. Se você não aceita essa mudança pela conversão, pela mudança pela palavra de Deus, você morre de orar e não recebe nada. Então é onde tem muita gente frustrada dentro da igreja, que ora, não recebe nada. Sabe por quê? Porque ele não converteu. Ele só veio buscar a bênção. Ele só veio buscar a solução. Mas ele não quer mudar. E Jesus, por várias vezes, as pessoas passavam e falavam assim,
O maior exemplo é aquele que falava para o Jesus: eu desde pequeno eu honro meu pai e minha mãe, dou o dízimo, faço tudo, tal. O que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele achou que ele estava perfeito. Ele já citou as leis. Ele falou assim: eu amo a Deus, eu amo meu pai e minha mãe, e dou o dízimo. O que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus falou para ele assim: vende tudo que você tem, entrega, dá para os pobres e vem, e me segue. Meu sistema era esse. Olha, você vê que Jesus deixa o meu sistema é esse. Você deixa tudo para os pobres e vem e me segue. Ele era rico. Aí a Bíblia fala que ele entristeceu muito a hora ali, baixou a cabeça e saiu. Jesus falou assim: é mais fácil um cego passar por fundo, né, um camelo passar por fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. Porque essa conversão para o rico é difícil. Deixar o sistema, deixar a sua posição para ser humilde como Jesus e seguir ele. Jesus fez o teste. Jesus não queria riqueza, só queria ver se ele ia fazer. Entendeu? Jesus não ia pegar. Se ele falasse: não, então está aqui, não vou ficar aqui, eu queria só ver o que você ia fazer. Então é na nossa vida, todo dia nós temos essa opção. Todo dia o Espírito Santo fala comigo: Nilson, pastor, deixa isso, deixa aquilo, que eu vou te dar mais a minha presença, eu vou te revelar mais coisas, deixa. Mas essa escolha de deixar é muito difícil, porque deixar coisas que nós amamos é a coisa mais difícil que tem para converter a Jesus. Eu não tenho tempo para falar aqui, mas eu fui provado na minha vida em todas as áreas que vocês pensaram. As pessoas não me conhecem. Eu fui provado 1 ano sem receber um centavo desse país aqui. 1 ano. Meu patrão, alguns mais velhos, o Cláudio que lembra disso aí, que um dia que eu estava entregando um jejum de 3 dias, já o Cláudio lembra disso aí. 3 dias de jejum, eu não tinha dinheiro para comprar. Ou eu comprava o breakfast ou eu comprava o lanche. Eu estava na prova. Deus falou que eu ia ser provado na parte financeira. Eu tive que, não tinha, então eu falei: bom, contei tudo que eu tinha dentro de casa, moeda, dinheiro, sabe o que você vai? Tudo, um homem casado com filho. E quando eu tinha lá, eu tinha tipo $6. E eu que não entregava o jejum de 3 dias só tomando água, eu gostava de comer omelete. Eu falei: se eu comer omelete, eu não tenho lanche. Eu falei: bom, eu posso levar uma sopa de latinha lá. Eu falei para mim lanche, mas eu falei: mas eu queria omelete. Eu falei: bom, é o seguinte, eu vou comer omelete. Por lanche eu levo sopa, depois eu resolvo, porque aí já outra cabeça tá. O problema vai é o omelete. E levei a sopa. Eu ia esquentar a sopa lá no meu serviço e comia uma sopa de latinha de serviço. Eu não tinha dinheiro. Eu comia omelete. Só que naquele dia o Cláudio nunca passou no meu serviço lá. O patrão do Cláudio resolveu comer lá na Round Hill Club. Lembra daquele dia lá? Aí ele pegou e foi lá. Na hora ele sabia que gravava lá. Ele falou assim: ele deixou o patrão dele para almoçar lá no Round Hill Club. E ele sabia que passou lá. Assim: você vai lanchar? Eu não ia falar para ele que nós ia. Eu falei: não, eu vou ficar por aqui. Eu ia comer sopa. Eu falei: não, vamos lá comer o lanche que eu vou pagar o lanche para você hoje. Sem saber. Deus proveu. Ele nunca foi lá naquele dia. Mas Deus usou ele para pagar o lanche. Você entende? Então eu fui provado 1 ano sem receber um centavo. Mas não fui fiel a Deus. Fui provado em várias vezes. Então agora, ultimamente, eu falei para Deus: eu não importo com finança mais, eu não importo com casa, não importo com nada, saúde minha, não preocupo com saúde. A gente fica com medo de morrer, eu não pinto morrer. Comigo não. Mas eu falava: não mexe com meus filhos. E é onde que eu mexer? Nos 2 filhos. E eu vivo hoje pela fé para Deus proteger eles. Eu tenho que orar todo dia. A Márcia fala assim: mas como é que você tem coragem de deixar o André pegar o carro e não tinha carteira nem para ela? Eu falei: essa é fé, isso aí é fé, isso é um mistério. Eu unjo os carros com óleo, os anjos, porque é um jeito, eu não tenho como controlar mais, 18 anos, não tem mais jeito, agora Deus tem mais. Então a gente vai vendo as situações que a gente vai passando. Essa conversão é você render-se a Deus, e viver segundo o projeto que Deus tem, a palavra de Deus, e viver na dimensão de Deus. Quando você faz isso, Deus ouve a tua oração e sara a tua terra. Deus muda a sua vida. Mas quando você segura a primeira parte, que é converter, você morre de orar e não recebe nada. Você morre de orar e Deus não responde. Porque a Bíblia fala que o que separa a nossa oração de Deus é o nosso próprio pecado.
Quando você ora e Deus não responde, teu pecado também separando. Porque o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia fala que o pecado, desde Adão e Eva, separou o homem de Deus, fez o homem morrer espiritualmente. E lá em Isaías 59 fala que o que separa nós de Deus é o nosso próprio pecado. A mão de Deus não está encolhida, que não possa abençoar, os ouvidos também de Deus não estão tapados, que não possam nos ouvir, mas o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. Quando você peca, você simplesmente está bloqueando Deus de agir na tua vida. Você está bloqueando Deus manifestar na tua vida. Está bloqueando Deus abrir as portas para você. Está bloqueando Deus de te abençoar. A vontade de Deus é abençoar todos. Mas a Bíblia fala que os homens amaram mais as trevas do que Deus. Está aí na Bíblia, João 16. Os homens amaram, foi a escolha errada. Não é que Deus é culpado. Nós somos culpados da nossa própria vida. Escolhemos errado. Então Deus, ele existe, é perfeito, amoroso. Perguntaram para mim esses dias, uma questão aí, ele falou assim, mas se Deus, né, era realmente amoroso, Deus não, por que ele permitiu acontecer aquilo lá? Eu falei, isso é outros 500. Por que ele deixou morrer criança? Criança foi para o céu. Criança foi para o céu, todo menino morreu para o céu. Agora, a consequência é que o povo hoje só lembra de Deus quando acontece a catástrofe. Ninguém encheu a igreja lá antes para orar para os filhos. Ninguém encheu a igreja lá para orar para os meninos que estavam com problema. Vocês viram a entrevista hoje? O Rodrigo falou para mim que uma outra mulher de lá, de Newtown, está com um filho do mesmo problema. Que o filho às vezes faz coisas que ele não viu. Ele não vê o que ele está fazendo. E o filho está com 14 anos de idade, ela ama o filho, pega a faca às vezes para matar ela. E aí, como ele é pequeno, ela segura, fala, meu filho, aí ele fala assim, o que eu estou fazendo, mãe, o que eu estou fazendo? Está possesso. Ele não vê. Ontem eu estava vendo um filme que está gravado lá, quando o André gravou a piscina do Centralita, e quando grava os filmes, não tem se é horror, se é o que, só está gravado. Não tem information. Aí chama, não sei o que era Butterfly, você já viu esse filme? Butterfly. Eu sei lá, eu sei que é um menino que no céu, ele não vê o que está fazendo, nem de 14 anos. Aí eu assisti 15 minutos com a mais, falei, vamos ver o que está por trás, porque eu não sabia, meus filhos assistiram. Vamos ver o que está por trás aí. Aí vai lá, passou, aí o menino fez uma coisa lá, não lembrou. Aí fez outra, não lembrou. Aí, quando veio, ele foi para os médicos, os CAT-scan, não tem nada no cérebro, não tem nada errado, não tem nada. E aí ele pega uma faca, igualzinho o dia que contou hoje. A mãe dele está lá no banco, ele pega uma faca e vai matar a mãe assim. Aí a mãe, filho, começou a gritar e tal, filho, quando veio, ele derrubou a faca. O que eu estou fazendo com essa faca? Está possesso, ele não sabe. As pessoas do mundo não sabem. Possessão demoníaca. Então esse menino matou essas crianças por possessão demoníaca. O diabo ia matar. Ele não viu, só matou e suicidou. Geralmente ele mata e suicida, porque o diabo faz isso. As pessoas veem o homem, mas eu vejo o mundo espiritual por trás disso aí. E é por isso que o povo de Deus, se nós quisermos ver os filhos, nossos netos, e essa geração sofredora que não conhece Jesus, que essa juventude está vivendo, não conhece Jesus, nós temos que converter, nós primeiro. E suplicar a unção de Deus, suplicar a presença de Deus, para que nós possamos pregar a palavra revelada das pessoas. Pregar de tal maneira que toca lá dentro. Não a religião, a coisa mais terrível é ser num culto religioso. Eu tenho raiva do culto religioso. Se eu for num culto não tiver presença de Deus, para mim eu fico com raiva. Porcaria que aí na igreja, 2 horas, não tem nada. Deus não tem nada para mim. E eu creio que todo mundo é assim. Se Jesus não tocar no nosso coração, no louvor, na presença, no ambiente, religião é a coisa pior que existe no mundo. Que a religião, ela te freia, não vou fazer coisa aqui lá, mas se não tem a presença de Deus para renovar a mente e o coração, é a pior coisa que tem no mundo. Agora, veja Pedro. Pedro, ele escreve no seu livro, 1 Pedro 1, 22 e 23. Vamos ler essa passagem. Por isso que Jesus, a única vez que Jesus irritava era contra os religiosos, sabia? Jesus amou, prostituta perdoou, leproso, ninguém chegava perto, ele perdoou. Mas quando chegava perto dos fariseus, ele ficava ligado. Porque era um sistema religioso.
Ele falou, raça de vida, filho do diabo, quem nos ensinou a ser assim? Os fariseus, os caras que ensinavam a lei. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23. Olha o que Pedro escreve aqui. Estou tentando achar aqui, que estou sem óculos. Quem achou, lê. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro, sendo de novo gerados, não de somente semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aí, olha aí. Sendo o que? De novo gerado. Uma criança, para ser gerado, ele demora 9 meses na barriga para formar o cérebro e depois até os 6 anos para formar o seu caráter. 7 anos praticamente para formar o seu caráter. Está sendo gerado mesmo. Então o cristão, entre ser gerado não demora. Por isso que Pedro, o que eu falei, eu tomei Pedro, ele que escreveu isso. E Pedro demorou esse processo. Pedro ficou 3 anos e meio com Jesus, 24 horas. E era um homem na qual Jesus chamava para todas as coisas, era o primeiro. Tudo que ele ia fazer, Pedro era o primeiro. Pedro, o que você acha? Você tem que pagar imposto, Pedro? Tem tudo, Pedro. Ele aprendia direto com Jesus 24 horas. E ele foi reprovado 3 anos. 3 anos. Uma vez, foram cobrar imposto, foram falar com a Pedro assim, os caras falaram assim, vocês não pagam imposto, nem o seu mestre? Ele ficou irado, ele já queria brigar. Aí Jesus, eles estão querendo cobrar imposto, nós não fazemos assim, pague. Quer ter dinheiro? Para quê pagar imposto, para pregar a palavra? Dá o que é de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Mas não tem dinheiro, Jesus. Assim, você pega a tua vara de pescar, vai lá no lado, o primeiro peixe que você pegar, você abre, vai ter um dinheiro lá para pagar o meu imposto, o teu também. E foi lá que pegou o primeiro peixe, abriu, estava lá o dinheiro. Aprendeu, estava convertendo. Deus queria mostrar para Pedro, você tem que converter. Tem que converter. Aí dali a pouco, Pedro, na questão do capítulo 18 de Mateus, questão lá de perdoar o próximo. Né? Se o teu irmão pecar contra ti, até quantas vezes eu devo perdoar? Aí Pedro falou assim, bom, eu sou o primeiro da lista aqui, eu sou o homem do lado direito de Jesus, eu vou chutar. É 7 vezes por dia. Ele achou que era muito ainda. Que é por pessoa. Você tem que perdoar teu irmão até 7 vezes por dia, por pessoa. Ele falou assim, eu vou chutar lá 7, bastante. Porque se você vai perdoar uma pessoa 7 vezes por dia, até a mulher é difícil. Até a mulher é difícil. Imagina o senhor. Porque eu não estou falando de uma coisinha, estou falando de todo dia o cara, todo dia do carro. Mas ser casamento, quem casado sabe disso. Todo dia, quando a coisa não está muito boa, tem um cutuco. Tem todo dia. Agora, para você perdoar a tua esposa 7 vezes por dia, quando está no clima ruim, já é difícil, não é difícil. Imagina, tem uma pessoa que não tem nada para você. Aí Pedro perguntou, até 7, Jesus. Falei, não, Pedro está errado. Até 70 vezes 7. 490 vezes por dia, perdoar o teu próximo. Não o teu irmão, teu parente, não. O teu próximo. Quem te ofende. Pedro, você não tem? Quem entrar no reino de Deus jeito? Aí, quem consegue passar nesse teste? Jesus falou assim, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Porque Deus está regenerando a mente de Pedro. Veja bem. A princípio, assim, eu nunca vou ser transformado, eu nunca vou conseguir isso. Para você é impossível, mas para Deus é possível te transformar. Continuamos seguindo, você aprendendo. E foi em 2 anos, 3 anos, não chega lá no 3º ano, no finalzinho, antes de Jesus crucificar, no Lucas capítulo 22, não vou ler por causa do tempo, mas em Lucas capítulo 22, 32, né, tem uma passagem lá que Jesus teve a ceia, agora daqui a pouco eu vou ser crucificado, vou comer aqui. Aí Jesus revela quem está traindo ele ali. Pedro, eu não sou. Mas aí depois Jesus falou assim, está aqui, quem está me traindo, aí já mudou de ideia. Assim, porventura sou eu? Você vê que ele não tem certeza. Sou eu. Aí todos os homens, assim, sou eu, Jesus, sou eu, todo mundo, sem converter ainda. Aí dali a pouco, Jesus pega e fala assim, olha, Pedro, hoje
antes do galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Ainda que eu morra, não faço isso. Aí o homem, quando pensa que é convertido, ainda que eu morra, não faço isso. Deus, você vai fazer. Antes do galo cantar, você vai me ligar 3 vezes. Se não vou negar. E os outros, eu também não. Aí chega lá o camarada para prender Jesus. E quando o camarada chega para prender Jesus, o que Pedro fez? Arrancou a faca. O apóstolo São Pedro tinha uma faca. Que talvez estava escondido de Jesus. Que é aquela parte que não converteu. E todo crente tem ela. Todo crente tem essa faca escondida aí. Pisa no carro para você ver. Fala até palavrão. É a faca. Fala até palavrão. Pisa no carro do crente aí. Tinha uma vez uma irmã aqui na igreja que ele bater. Ele bater porque fala, te quebra. Só porque Deus me deu uma revelação dos filhos dela. Cumpriu. Hoje ela está sofrendo por causa disso. Está sofrendo. Deus mandou entregar, entreguei. Ela falou assim, eu te mato, te quebro. Falei, você vai ter que converter, mano. Deus me mostrou a serpente enrolando, e ele foi apertando, olha, e mostrou os filhos sofrendo. Lá na frente era tudo pequeno ainda. Falei, mulher, converte, porque seus filhos estão vendo as tuas obras, e lá na mulher trabalho. Você está me chamando que eu não sou crente? Eu te quero. Falei, já está aí. Hoje está sofrendo com os filhos por causa disso. Porque não ouviu a voz de Deus. Mas resumindo aqui na questão de Pedro, foi lá e cortou a orelha. Cortou a orelha. O que Jesus fez? Jesus, que ia ser o preso, que devia estar bravo, catou a orelha do soldado no chão, foi e grudou de novo, selou, consertou na hora. E falou para Pedro, todos que lançam a mão da espada, morrem pela espada. Converte, cara. É isso que ele disse. Na última hora, ele falou assim, aí Jesus fala para ele, ó, quando converteres, está lá, nessa passagem, Lucas 22, quando converteres, Pedro, apacenta os meus irmãos, os teus irmãos. Ele estava com 3 anos com Jesus, Jesus ia ser crucificado naquela hora, ia subir o céu, ele ia ser o sucessor aqui na terra, apostolicamente dizendo, e não tinha convertido ainda. Jesus falou assim, quando converteres, Pedro, lembra dos teus irmãos e apacenta, ele ensina. Aí que caiu a ficha. Aí Jesus vai, é preso, levaram lá, foi preso para os romanos, condenado. Aí chega lá a notícia, Pedro correu. Porque o soldado agora estava todo mundo atrás de Jesus, dos discípulos de Jesus. Onde estão os seguidores? Jesus está preso. Cadê os seguidores? As mulheres. E aí chegou uma mulher lá e fala, Pedro, você é um deles, hein? Eu nunca vi esse homem. Aí já mentiu e negou. Aquele todo morria. Aí chega o outro passando lá e fala assim, esse aí estava. Eu não, nunca vi esse homem. Segunda vez. Aí vem o outro e fala assim, esse aí é um deles. Nunca vi esse homem. Aí é mentiroso e negando. Aí o galo cantou. Ele falou a terceira vez que o galo cantou, ele lembrou. Nossa. 6 horas atrás eu falei que eu não ia negar. Jesus revelou que eu ia negar. E o galo a cantar, cantou e eu neguei 3 vezes. Aí ele converteu. Foi aí que vai começar. Jesus permitiu isso. Aí ele converteu. E aí nesse momento ele se humilhou. Saiu, falou assim, eu não sou nem digno de se chama discípulo. Só que Jesus, mataram Jesus. Quer dizer, mataram Jesus. Jesus ficou 2 dias no coração da terra, restaurando o que precisava restaurar, tomando a chave do inferno. E quando Jesus ressuscita, vai aonde? Aonde estava Pedro. Chegou lá, Pedro pescando, pelado. Olha, você vê que ele não estava muito convertido, ele estava arrependido. Não, não tem perdão para mim não. Pelado. Estava pescando pelado, tá? Fala para você ver. E ainda levou os outros para ele. Porque assim, o camarada, quando ele não converte, ele leva todo junto. Você pode ter certeza que alguém da igreja, quando está mal espiritualmente, ele vai levar você para o lado dele. Você tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu vigio muito com quem eu ando. Porque influencia essa mente aqui.
Aí Pedro levou um tanto, aí quando vê Jesus, ressuscita, apareceu para as Marias, 3 Marias lá, e depois vai, fala assim, ó, vai, avisa os apóstolos, me espera lá que eu estou lá, mas Pedro estava lá pescando. Aí Jesus chega lá onde estava pescando, vem caminhando sobre as águas, e vem, e chega lá, assa um peixinho antes, põe o próprio Jesus pegou um peixe, não sei, assou o peixe para o lado de fora, falou, deixa o peixe aí que eu vou chamar eles lá agora. Eles estão fazendo aí? Estão pescando. Aí ele reconhece a voz do mestre. É o senhor, mestre? Sou eu. Você me ama, Pedro? O senhor sabe que eu te amo? Aí Jesus pergunta a segunda vez, você me ama, Pedro? O senhor sabe? Já foi diminuindo, o senhor sabe. A terceira vez, você me ama, Pedro? Ele calou. Então você vai agora e apacenta minhas ovelhas. Fala o que eu te falei. Converte, cara. Apacenta minhas ovelhas. Ali ele converteu de verdade. Jesus ressuscitou. Mais uma vez Jesus prova ele. Converteu. Falei, agora eu vou. Agora não volto atrás. E aí realmente ele converteu. E aí Jesus falou, agora vocês ficam aqui até ser cheio do Espírito Santo. Vai orar e jejuar. E aí Pedro foi cheio do Espírito Santo. Aí foi essa bênção que era na Bíblia. Então o que eu estou falando aqui, aqui esse 2 Crônicas, capítulo 7, 14... Se nós não convertermos, não vem sobre nós o poder de Deus. Enquanto Pedro não converteu, não veio o Pentecostes, não veio o Espírito Santo sobre eles. Só depois dele converter que desceu, lá no Atos capítulo 1, o Pentecostes sobre Pedro. E Pedro se colocou diante da multidão, que não negou Jesus 3 vezes para uma mulher faxineira. A mulher era uma limpadora, não sei o que lá. Ele ficou com medo da faxineira. Agora, quando ele foi cheio do Espírito Santo, que ele converteu, o que aconteceu? Ele colocou na frente de 3.000 homens, judeu, fariseu, que fosse ali, e pregou com a unção de Deus. O outro falou assim, vós crucificaste o Filho de Deus. Eu conheço ele. Ele era o Messias. Eu sei que é ele. Nem que seja me matar, eu continuo pregando ele. A conversão, o que faz? Primeiro ele ficou com medo de uma mulher, agora 3.000 homens que estavam prontos a matar, que tinha acabado de matar Jesus. Vocês crucificaram, é os que mataram Jesus antes. Vocês crucificaram o Filho de Deus, eu sei que é, agora se quiser matar, mata, mas que ele é o Filho de Deus, é. Naquele dia converteu 3.000 dos matadores. Nós vemos a diferença da manifestação de Deus, quando você realmente converte. Aí Deus vai manifestar na tua vida, aí você vai ver quem Deus é. Aí Deus vai manifestar sobrenatural, fazer os milagres, curar, libertar. Mas se nós não convertermos, Deus não pode fazer nada. Essa conversão aqui tem que ser real. Não adianta eu vir aqui para vocês pregar para vocês e eu não dar. Não estou falando de converter, não é novo convertido, não é os irmãos estão visitando, não, de dentro para fora, aquilo que Deus vai revelando que você tem que mudar. Você tem que mudar. Porque nós vamos tendo cada dia sendo transformado, cada dia sendo mudado, cada dia você tem que converter numa área. Não estou falando de novo nascimento, estou falando de mudanças. Deus fala comigo constantemente. Muda mais nessa área, muda mais naquela área, busca mais eu com santidade, vigia, entende? Vigia. Então são as mudanças que o Espírito Santo pede para nós, são as mudanças. Deus ele é real, perfeitamente real. Mas ninguém consegue enganar Deus com obras, fingimento, fingindo que é santo, quentinho. Deus vai lá dentro. Tem muita gente na igreja que tenta enganar os irmãos. Besteira. Besteira. Ele engana os irmãos, mas Jesus está vendo. O Espírito Santo está vendo. E aí que adianta? O mais importante é ele. Por isso que Deus é maravilhoso. Eu amo Jesus. Eu amo a Deus. Eu tenho passado lutas que vocês não sabem. Lutas. Mas aí quando eu vou falar, Deus, eu não posso deixar de te amar. Não tem para onde ir. Eu sei que não existe outro caminho, não existe outro Deus. Então me dá força para mim continuar seguindo. Me transforma. Fácil não é. Por isso que eu sentei o caos da barba aqui. Não é fácil, é um caso difícil. Mas eu como crente, nem como pastor, como crente,
Eu não posso abandonar. Não estou falando isso para comover, isso é uma coisa minha, não posso. É difícil. Vamos colocar aqui, vamos orar. Nós temos pedido de oração aqui, se alguém